Boa noite, terça-feira, 1º de março. No Nesp Notícias de hoje a gente fala de cultura, política e dos reflexos da crise econômica aqui na cidade. Retração da economia afeta a construção civil em Bauru. Só no ano passado foram perto de 700 empregos a menos. Na sessão da Câmara, vereadores questionam a eleição do Conselho Tutelar e também uma verba de 3 milhões de reais que deixou de ser usada pela Prefeitura. Ouvidos atentos, você vai ver como o contato com a música favorece o desenvolvimento das crianças desde cedo. Um dos segmentos que mais vem sofrendo com a crise no país é a construção civil. Aqui em Bauru, o ano começou com mais demissões, depois de um 2015 difícil para toda a cadeia produtiva que depende da construção de casas e prédios para se manter. Segundo o levantamento do Sindicato da Construção, entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano, a redução nos empregos em Bauru foi de 5%. Só em 2015, mais de 600 postos de trabalho foram fechados. A gente vem sentindo isso e aqui na cidade já há um pouco mais de tempo por causa daquele período que nós ficamos sem aprovação de projetos, né? Até que definisse a lei do WAVE, foi praticamente um ano de cidade parada aí, né? E esse início de 2015 que está pior ainda, vamos dizer assim, né? Em termos de comercialização, a comercialização está muito lenta. O diretor regional do Sinduscom avalia que alguns fatores contribuíram para o baixo desempenho no setor. Primeiro, a crise econômica, que gera insegurança nos consumidores em assumir compromissos de longo prazo. Outro fator foi o aumento da taxa de juros, o que dificulta o acesso ao crédito. Os bancos estão muito mais exigentes com crédito, né? Não só para a pessoa física, mas para as empresas também. E o volume de dinheiro no mercado é muito menor. A tendência para 2016 e 2017 é de um quadro um pouco pior até. Porque como o ciclo da construção é um ciclo longo, em 2016 e 2017 vão estar terminando as obras que foram iniciadas antes de 2013. Não havendo novas obras, esse pessoal acaba sendo dispensado. Com menos obras em andamento, a disputa por uma vaga fica ainda mais acirrada e alguns trabalhadores buscam se especializar. O Maciel fez um curso de mestre de obras e diz que se aperfeiçoar no serviço é fundamental para continuar com o emprego em tempos de crise. Aquele que faz um curso, se aprimora, que busca um conhecimento, ainda está conseguindo ficar na área de construção civil. Aquele que já é mais informado, que não está buscando nada, aí vai perdendo o emprego. A obra em que o Maciel trabalha atualmente já está quase finalizada e ele espera que o cenário melhore em Bauru. Caso contrário, não descarta buscar trabalho em outras cidades. A firma nossa mesmo aqui vai fazer prédio em Lençóis, porque não tem ajuda da prefeitura aqui. A retração já afeta a produção de materiais de construção. Essa indústria de metais sanitários busca alternativas para contornar a baixa demanda. Foram criadas políticas de fidelidade para os clientes na tentativa de permanecer no mercado. A partir do momento que você tem crise, como eu disse, eu acho que a grande palavra hoje é eficiência. Ou nós somos mais eficientes no ponto de venda, ou nós estamos fora do mercado. Então, a gente estabelece parcerias através de campanhas e de promoção, mas mais do que tudo é você ser eficiente e trazer um bom resultado para o lojista. Porque não adianta você ofertar se o lojista não está vendendo. Segundo o gerente de marketing, a indústria sente o impacto de maneira gradativa desde o fim de 2014. Na opinião dele, só uma interferência do governo poderia fazer a situação melhorar. O cenário que nós estamos vivendo hoje no Brasil não prevê melhoras a curto prazo. Hoje nós vivemos numa recessão, onde nós precisamos 100% da interferência do governo para que a gente tenha uma melhora na expectativa. Melhorar a expectativa não significa que vai melhorar num curto prazo. Mas nós temos que ser otimistas, controlar o que a gente pode controlar e torcer que as medidas que o governo possa fazer interfiram a curto prazo.
Ontem nós fechamos o fevereiro mais chuvoso dos últimos 15 anos, desde que o PEMET faz o acompanhamento histórico. Foram 351,13 milímetros de chuva. A média esperada para o mês é de 211 milímetros. Março começou no mesmo ritmo de chuva. Veja os detalhes no mapa da previsão. Agora à tarde chove no nordeste do estado. Nas demais regiões, o tempo segue nublado com possibilidade de chuvas até o fim do dia. Amanhã o tempo deve abrir em grande parte do estado, mas não estão descartadas novas pancadas à tarde. Bauru pode ter uma chuva rápida hoje ainda, mas as chances são baixas. Nesta quarta, o tempo fica mais firme. Agora a umidade do ar é alta, está em 88%. Os ventos sopram a 7 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 18 e 24 graus. Nesta quarta, a mínima prevista é de 20 e a máxima de 28 graus. Depois do intervalo, o destaque é a sessão da Câmara. Vereadores repercutiram uma verba de 3 milhões de reais que poderia ter sido utilizada pela Prefeitura, mas ainda não foi. Daqui a pouco, continue com a gente. A eleição do Conselho Tutelar, realizada no fim de semana, foi questionada na tribuna da sessão da Câmara de ontem. O vereador Roque Ferreira denuncia que houve transporte de eleitores por candidatos, o que é ilegal no processo eleitoral. Outro assunto que repercutiu no Legislativo foi uma verba milionária que já poderia ter sido aproveitada pela Prefeitura. Vereadores usaram a tribuna para criticar o fato de o Executivo desconhecer uma verba de 3 milhões de reais nos caixas da Prefeitura. O valor vinha sendo arrecadado desde 2009 e estava parado em uma conta que pode ser acionada pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente. Um dinheiro que para os parlamentares poderia ter sido usado em projetos importantes ao longo dos 2 mandatos do prefeito Rodrigo Agostinho. A arrecadação é feita pela Taxa Única de Fiscalização de Estabelecimentos, a TUF. A descoberta desse saldo positivo foi revelada em audiência pública na semana passada. O vereador Fabiano Mariano destaca a importância dessas audiências para que os fundos municipais sejam mais bem utilizados e para que haja maior transparência no governo. Todas as secretarias elas são obrigadas a vir e mostrar o que foi feito com seus recursos a cada 4 meses. Nós precisamos otimizar ainda mais a questão das audiências públicas, criando regulamentações para que as secretarias, quando venham, já venham com tudo delineado e tudo muito de uma maneira mais simples, para que não só nós, vereadores, mas vocês da imprensa e a sociedade como um todo possa entender da onde vem e para onde está indo o dinheiro público. Maior transparência também foi cobrada para a eleição dos membros do Conselho Tutelar, realizada no último domingo. Roque Ferreira afirmou na tribuna que alguns candidatos ofereceram transporte particular para os eleitores. O edital de convocação para as eleições do Conselho é publicado de acordo com a legislação eleitoral. Por isso, uma das proibições é que o candidato promova o transporte de eleitores no dia da votação. Nós estivemos ontem para votar enquanto cidadãos. De fato, nós constatamos que pelo menos 4 ônibus estavam transportando pessoas. Nós, então, conversamos com os policiais militares que estavam no local. Um ônibus foi apreendido, foi levado à delegacia e na delegacia foi feito o boletim de ocorrência. A remuneração mensal dos membros do Conselho Tutelar, somada aos benefícios, pode chegar a R$5 mil. Independentemente desse valor, Roque aponta para o problema da corrupção. Segundo ele, apesar da denúncia, a promotoria afirmou que esses transportes não influenciaram no resultado das eleições. Agora, o vereador espera que a Prefeitura cancele a votação. A Câmara pode dirigir um ofício ao senhor prefeito solicitando que o prefeito não dê posse a esses conselheiros, porque vai ser utilizado o recurso público, para que o prefeito não dê posse até que seja esclarecido todos esses problemas. Agora, nós vamos precisar saber se o prefeito tem essa disposição ou não. Ainda não há uma previsão de quando vão ser empossados os novos conselheiros tutelares. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, o prefeito também ainda não se manifestou se vai reconhecer o resultado da votação.
Entre os projetos que estavam na pauta de votação da Câmara ontem, o texto que institui o Código da Cidadania Fiscal foi sobrestado por 4 sessões a pedido do vereador Lima Júnior. Já a proposta que autoriza a Prefeitura a repassar recursos financeiros para entidades esportivas do setor privado foi sobrestada por 1 semana a pedido do vereador Roque Ferreira. No próximo bloco tem música no Nesp Notícias. Você vai ver como o contato com diferentes tipos de sons e instrumentos ajuda no desenvolvimento das crianças. Voltamos num instante só. A Unesp divulgou agora à tarde a relação dos convocados para a matrícula em terceira chamada no vestibular deste ano. É possível consultar os nomes no site da VUNESP. As matrículas vão ser feitas nesta quinta e sexta-feira agora, das 9 da manhã às 6 da noite. Os candidatos que têm interesse nas vagas devem comparecer na sessão de graduação da unidade que oferece o curso escolhido. É preciso levar 2 fotos, 3x4 e toda a documentação exigida que consta no manual do candidato. A gente fala agora de cultura. A Companhia Estável de Dança de Bauru está com inscrições abertas para escolher novos bailarinos. Os 6 bailarinos escolhidos vão se unir aos 10 que já fazem parte da companhia e receber uma bolsa de R$ 480 por mês. Eu vou conversar com o coordenador do grupo que vai nos dar mais detalhes sobre essa seleção. Quem pode se inscrever? Bom, a Companhia Estável de Dança existe há 5 anos, né? E podem se inscrever bailarinos entre 14 e 21 anos e que tenham 6 anos de experiências na técnica do balé clássico. Existe algum outro pré-requisito que eles devem estar atentos? Não, é isso. E os bailarinos vão ganhar uma bolsa mensal de R$ 480, cumprir uma carga horária de 20 horas semanais, né? E a audição vai acontecer no dia 2 de abril, às 14 horas, aqui no Centro Cultural. Como vai funcionar essa audição? Como a gente faz todos os anos, nós contratamos 2 profissionais que residem fora da cidade de Bauru e o teste é o seguinte, é feita uma aula de balé clássico, os selecionados nessa aula fazem um teste de aptidão, é uma coreografia de até 3 minutos. Agradeço pelas informações. Então, lembrando, se você ficou interessado, você pode fazer a sua inscrição aqui na Secretaria Municipal de Cultura ou pelo site da Prefeitura, ou ainda, se quiser mais detalhes, o telefone é o 3235-1193. Kátia Vanzini para o Nesp Notícias. Da dança a gente vai para a música. Você vai ver como o contato com a musicalização favorece o desenvolvimento das crianças. As mais novinhas não precisam nem tocar um instrumento para já sentir os benefícios. Quem tem mais idade, como os alunos do projeto Guri aqui em Bauru, se aprofundam no aprendizado musical e tiram lições que valem para toda a vida. A aula de trompete começa com exercícios de respiração. Esses meninos têm entre 9 e 16 anos e fazem parte do projeto Guri, mantido pela Secretaria de Cultura do Estado. Eles vêm para cá no turno contrário ao da escola, para aprender a tocar um instrumento. Depois dos primeiros acordes, dá para perceber que a lição que eles levam daqui é muito maior. O Fábio tem 16 anos e há 4 frequenta as aulas de música. Começou com a viola clássica, mas se apaixonou pelo trompete. Ele conta que a música o ajudou a ter mais concentração. Eu era muito desatento. Quando comecei a tocar, começou a estimular e prestar mais atenção, para saber o que estou fazendo. Tocar nota errada, conseguir corrigir. E essa concentração que você conseguiu a partir do instrumento, você levou para a sala de aula? Levei, porque na sala de aula era muito desligado. Tinha um pouco de déficit de atenção. Deu uma melhorada, agora presta mais atenção na aula. O professor da turma, Devanildo, comemora cada evolução dos alunos e ressalta que a música transforma a vida dessas crianças e adolescentes. Eles aqui aprendem que tem que fazer música coletiva. Então, tem que saber aprender a esperar o ritmo de cada um. Um é mais rápido, um é mais lento. Outra coisa, não pode chegar atrasado. Tem que ter comprometimento também com o horário. Não se pode atrasar, não pode faltar. Porque atrapalha todo o desenvolvimento da turma.
devagarzinho eles vão aprendendo que esse trabalho coletivo é muito importante. O fazer musical de forma coletiva tem um ganho muito importante para a vida deles, né, no dia a dia. Ao mesmo tempo em que melhora o convívio social, a música também desperta habilidades que não seriam estimuladas de outra forma. Fazer musical nos estimula a usar os dois lados do hemisfério do cérebro. Então, eles trabalham não só a parte criativa, mas também a questão lógica e matemática, cognitiva, na questão também de movimentação espacial. O corpo tem que estar em sintonia com instrumentos, tanto os dedinhos, a voz, respiração, os braços, movimento. Então, para fazer música é algo complexo, não é verdade? E aos pouquinhos eles vão desenvolvendo isso e é muito bonito vê-los desenvolver. Mas quanto mais cedo a música entrar na vida de uma criança, mais benefícios ela pode proporcionar. Essa turminha está numa aula de musicalização. Eles têm entre 2 e 5 anos de idade. A musicalização é uma atividade diferente do ensino de música. A proposta não é aprender a tocar um instrumento, mas sim reconhecer os diferentes sons de uma forma prazerosa. O estímulo da criança ele tem que estar também no prazer. Então, através dos jogos, né, e dos diversos, cada aula a gente traz um instrumento diferente de percussão para que isso possa acontecer de maneira realmente prazerosa para a criança. Os pais participam e nos ajudam também, né? E é esse primeiro contato que vai estimular esses pequenos daqui a alguns anos a se interessarem por um instrumento ou pela música em geral. Quando as crianças, no caso os adolescentes, né, eles começam a ter contato com música sem ter passado por uma musicalização, ter aprendido antes, tem a questão do preconceito. Eles já costumam associar alguns tipos de instrumento com alguns tipos de ritmo e tal. Então a criança ela não tem isso, a criança é pura. Então ela já escuta um som de acordeon, ela escuta um som de guitarra, de bateria e tudo para ela é novidade. Ela vai gostar de tudo. Então sempre que ela escutar uma música, ela vai detectar, ela vai falar, olha que legal o som do acordeon. Então tem vários pais que chegam pra gente, fala que o filho fica parado na frente da televisão, fala assim, olha, eu tô escutando saxofone, tô escutando a guitarra. Né? Então é bem bacana que eles já vão criando, eles vão conhecendo vários timbres para depois, quando eles tiverem uma idade para escolher o instrumento sem preconceito, eles já vão saber o timbre que eles gostam mais para poder escolher para tocar e cantar. Carmen Lúcia é mãe da Valentina, de 3 anos. Ela não conhecia as aulas de musicalização. A descoberta foi por acaso, há cerca de 6 meses. Eu achei que seria direto aprender instrumento e já tinha interesse em colocar em alguma escola futuramente. Aí, enquanto ela fazia uma aula de natação, eu descobri que outras crianças faziam aula e ela também já gostava de música, então eu uni o útil ao agradável. E ela já reconhece os benefícios para a filha. A percepção dela aumentou bem, assim, a audição dela, e às vezes ela ouve coisas que nós não, assim, à distância. Então ela ficou muito mais sensível em relação ao som. Já a Renata decidiu estimular o gosto da Jennifer, de 4 anos. Essa é a segunda aula dela, mas tudo indica que a pequena vai voltar mais vezes. Desde o início, de bebezinha, eu sempre reparei o dom, ela gosta muito de cantar. Então aí ela foi soltando aos poucos e por isso eu trouxe para o desenvolvimento que a criança acaba adquirindo, porque você vai descobrir o dom que já existe. Para isso você precisa vasculhar, né? Procurar. Eu acho que eu encontrei, né, Jenny? Você gosta de cantar? Sim. Gosta de tocar? Tá gostando da aula? Tô. Bastante? Sim. Muito bom. Vai voltar outras vezes, Jennifer? Vai? Sim. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!